Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui, e o sábado é de uma péssima notícia para o torcedor do Coritiba. A gente já sabia que o Pedro Morisco tinha se lesionado no jogo contra o São Paulo, mas hoje ficamos sabendo a gravidade da lesão e quanto tempo ele deve ficar parado. Falar sobre tudo isso, mas antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, é rápido, é fácil, é de graça e ajuda bastante. Então vamos à notícia sobre o Pedro Morisco. O Coritiba divulgou uma nota que o atleta passou por exames detalhados e passou por uma avaliação com especialista e ficou definido que ele será submetido a um procedimento cirúrgico no ombro direito. Novas atualizações sobre o quadro clínico e andamento da recuperação serão divulgadas oportunamente pelos canais oficiais do clube. Então essa é a notícia do Coritiba, só que a gente já viu na imprensa que existe uma estimativa de retorno do Morisco que é de no mínimo 90 dias. É muito tempo parado, 3 meses sem o nosso goleiro titular. E eu peguei aqui a lista de jogos do Coritiba no futuro próximo. Ignorando o jogo contra o São Paulo, que já aconteceu no dia 25 de fevereiro, saltando 3 meses para frente, dali dia 25 de maio, que é mais ou menos o dia do jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia é um dia antes desse prazo, dia 24 de maio, no Couto Pereira, até o jogo contra o Bahia. Então, considerando o jogo contra o Corinthians, que é no dia 11 de março, até o jogo contra o Bahia, no dia 24 de maio, serão 13 jogos do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Aí também pode ter a Copa do Brasil, mas considerando só o Brasileirão, 13 jogos. Só que tem um detalhe importante: o jogo contra o Bahia dia 24 de maio, jogo contra o Flamengo dia 31 de maio, e aí a gente tem quase 2 meses de intervalo até o jogo contra o Palmeiras no dia 22 de julho. Intervalo esse por causa da Copa do Mundo. Então, considerando ali 90 dias, o Morisco estaria à disposição, salvo alguma recuperação muito rápida, à disposição no jogo contra o Bahia. Mas será que ele vai voltar para o jogo contra o Bahia ou um pouquinho antes, sendo que logo em seguida já vai ter a parada? Então o meu palpite, e espero estar errado, é que o Morisco vai estar à disposição somente após a parada da Copa do Mundo no dia 22 de julho contra o Palmeiras. Esperamos que essa recuperação seja mais rápida, que supere as nossas expectativas, que o Morisco esteja de volta antes. Mas analisando apenas o prazo, de 90 dias dá no jogo contra o Bahia, e caso o Coritiba resolva esperar ali, fazer uma escolha técnica, o Rangel esteja bem no gol, a tendência é que o Morisco esteja disponível depois da Copa do Mundo. Aí ele vai ter quase 5 meses para se recuperar e estar à disposição do jogo contra o Palmeiras. Mas enfim, é muito tempo parado. No vídeo anterior, quem quiser voltar, eu tinha feito uma análise dos pontos positivos e pontos negativos do Coritiba na temporada, e eu tinha colocado o Pedro Morisco, infelizmente, nesse momento, entre os pontos negativos. O que eu destaquei ali sobre ele é que a impressão que eu tinha é que a confiança dele foi se perdendo, principalmente a partir do jogo contra o Bragantino. No jogo contra o Bragantino ele comete aquele erro, um erro que pode ser dividido entre ele e o Josué, que ele erra o passe, o Josué deixa o ponto em que estava, o jogador do Bragantino rouba a bola e acontece a expulsão. Em seguida, ainda ele fez um jogo espetacular contra o Bragantino, mas um jogo espetacular que foi muito condicionado pelo próprio erro dele, né? O Coritiba acabou sendo mais exigido e o Morisco apareceu mais. A partir daquele jogo, a gente teve o jogo contra o Cruzeiro, que ele foi muito bem, mas teve outros pontos assim que deixaram todo mundo com um ponto de interrogação, que foi o jogo contra a Chapecoense, os jogos contra o Operário, e o jogo agora contra o São Paulo, que existe a dúvida se foi uma falha dele ou não, mas enfim, eu via nele uma insegurança, e uma insegurança que aparecia em momentos muito específicos e que, para o nosso azar, acabavam causando gols ou, no caso do jogo contra o Bragantino, a expulsão de um jogador do Coxa. E eu deixei ali minha opinião. Essas falhas do Morisco a gente não pode esconder, não pode varrer para debaixo do tapete, mas isso não invalidava em nada o goleiro espetacular que ele é, a importância dele para o Coritiba, e que é normal um jogador oscilar, e principalmente um jogador tão jovem. A gente estava tão acostumado a ver ele tão seguro dentro de campo que a gente acabava até esquecendo o quão jovem o Morisco era.
E a tendência pela qualidade dele é que em breve, nos jogos seguintes, ele viesse a se recuperar e voltasse a ser o goleiro que a gente está acostumado. E sempre lembrando que o recorte de falhas dele é muito curto. Então, ao natural, ele voltaria ao nível dele. Seria um dos melhores goleiros do país. Quem sabe o melhor, porque qualidade para isso ele tem. E infelizmente veio essa lesão agora, vai fazer muita falta para o Coritiba, um baque para um sistema defensivo que já estava muito vulnerável e perde um dos seus pilares de segurança, apesar desse pequeno momentinho de instabilidade que ele vinha passando. Morisco fora, temos que olhar para frente, e o nosso olhar para frente se concentra em Pedro Rangel, goleiro de 25 anos, revelado pelo Fluminense, passou pelo Atlético Goianiense, já está no Coritiba desde o ano passado, a gente conhece bem o Pedro Rangel. Fez 10 jogos em 2025, um pelo Paranaense, 9 pela Série B. Mostrou segurança, ele teve uma sequência muito grande ali no início da Série B, quando o Morisco novamente estava machucado, teve aquela fratura no Campeonato Paranaense, então o início da Série B foi com o Pedro Rangel, foi bem. Depois voltou a campo no jogo contra o Operário. O Coritiba perdeu lá em Ponta Grossa. E eu lembro dele entrando também no jogo contra o Remo, no Couto Pereira, que o Morisco foi expulso, naquele lance polêmico. O Rangel entrou muito bem no jogo contra o Remo. E tivemos agora em 2026 ele fazendo 3 partidas pelo Campeonato Paranaense, inclusive marcando um gol. E o jogo no Brasileirão contra o São Paulo, ele entra ali após a lesão do Morisco e vai bem. Achei ele bem seguro, bem confiante. Fez uma defesa muito boa num lance do São Paulo, uma bola difícil, muito seguro com a bola nos pés, foi bastante exigido nesse quesito. O pênalti, infelizmente, ele não conseguiu defender, mas chegou a encostar na bola. E agora nossa torcida, nossa confiança tem que ser direcionada ao Pedro Rangel, que é o nosso goleiro titular aí pelos próximos 2 meses e meio, 3 meses. Como eu falei, quem sabe até a parada da Copa do Mundo. É a nossa alternativa, é o goleiro que eu sempre vi como tendo sido contratado para ser o titular na eventual saída do Morisco, porque o Morisco é um jogador de um nível internacional e com o futebol que ele tem, com a qualidade que ele tem, a tendência é que ele fosse para o futebol europeu, quem sabe nessa janela, que a gente esperava que não acontecesse, que durasse o ano inteiro, quem sabe na janela de inverno da Europa ou no cenário mais favorável para o Coritiba na metade do ano que vem. Mas voltando ao Pedro Rangel, é o nosso novo titular, vamos dar toda a confiança para ele, é um bom goleiro, obviamente não está no mesmo nível do Morisco, até porque no nível do Morisco não existe no futebol brasileiro um goleiro dessa capacidade, desse talento. Existem goleiros mais estabelecidos, mais experientes, que já tiveram esses momentos de estabilidade, já passaram por isso, mas em termos de talento, assim, eu não vejo nenhum acima do Pedro Morisco. Então toda a nossa confiança e torcida para o Pedro Rangel. Mas existe um outro ponto que me preocupa muito nessa questão de goleiros do Coritiba, que agora nós temos a lesão do Morisco e também temos o Benassi, que seria agora o reserva imediato. Notícia do dia 10 de fevereiro, divulgada pelo Coritiba 18 dias atrás. Benassi sofreu uma fratura da primeira falange do hálux esquerdo com deslocamento. O atleta iniciou o tratamento de forma conservadora e permanece em acompanhamento pelo Departamento de Performance e Saúde. O Benassi, como eu disse, seria o reserva imediato, agora com o Morisco fora, o titular seria o Rangel, o Benassi o reserva. O Benassi já tem alguns jogos com a camisa do Coritiba, falhou no jogo contra o Foz, né? Foi no jogo contra o Foz que o Benassi falhou, assim como as falhas que eu estava analisando antes também não é uma falha que vai invalidar o Benassi, que eu sempre considerei um goleiro muito promissor, mas no momento ele não está disponível. Essa notícia é do dia 10 de fevereiro e eu fui buscar aqui. A última vez que o Benassi foi relacionado para uma partida foi no dia 8 de fevereiro contra o Cianorte, jogo no Couto Pereira, que a gente venceu por 2-0, então 2 dias antes dessa notícia. Aí ele sofreu a lesão e até o momento não voltou a ser relacionado. Não encontrei mais notícias sobre ele, não sei se ele está treinando, mas vai ser necessário que a gente tenha um retorno rápido dele, porque se o Benassi não retornar rapidamente, lembrando, como eu disse, eu não tenho mais notícias nos últimos dias se ele já tá disponível, se está treinando, mas ele não vem sendo relacionado.
E por que me preocupa a situação do Benassi? Porque a gente vai observar os goleiros que o Coritiba tem à disposição no grupo profissional. Morisco machucado, Benassi até segunda ordem e novas atualizações machucado e fora. Nós temos Pedro Rangel e Gabriel Leite. Pedro Rangel será o nosso goleiro titular e Gabriel Leite, até novas notícias do Benassi, será nosso goleiro reserva. O Rangel é o natural, ele é seu substituto, todo mundo sabe que qualquer coisa que acontecesse com o Morisco seria o Rangel o goleiro titular, e a gente, pelo menos eu confio nele. O que pega para mim é agora nós termos o Gabriel Leite como o goleiro reserva. O Gabriel Leite fez pouquíssimos jogos pelo Coritiba, entrou em campo, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes, agora minha memória pode me trair, mas ele é um goleiro que compõe o elenco, e ali eu acho que ele não era nem muito visto como uma opção de fato para jogar. Era um goleiro para transmitir confiança, transmitir experiência para os mais novos, porque a gente pode ver que o Morisco tem 22, o Benassi 22 e o Rangel 25, todos goleiros em início de carreira, então ter um quarto goleiro muito experiente era interessante. Só que agora esse quarto goleiro, que ia no máximo para o banco de reservas para ser a terceira opção, se torna imediatamente a segunda opção do Coritiba. E é complicado de imaginar, numa situação que a gente não quer que aconteça, do Rangel se machucar, do Rangel ser suspenso, precisar contar com o Gabriel Leite, que é um goleiro que já está aí bem próximo do final da carreira, com todo respeito ao profissional, que parece ser um ótimo profissional, compõe muito bem o elenco, todo mundo gosta dele, mas a gente não pode esquecer que a gente está jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. E a questão para mim principal nesse momento a diretoria sabe muito mais do que a gente a situação do Benassi, quanto tempo ele vai demorar para voltar. Lembrando que o jogo contra o Corinthians ainda são 11 dias até o jogo contra o Corinthians. Quem sabe o Benassi já esteja disponível, não sei. Mas se ele não estiver, o Coritiba vai apostar em Rangel e Gabriel Leite como reserva, ou vai no mercado nesses pouquíssimos dias de janela que a gente ainda tem. Eu acho que talvez possa ser uma necessidade, algo que não passava pela cabeça de ninguém. A diretoria está completamente parada em posições que eram extremamente importantes para o Coritiba, zagueiro, principalmente centroavante, e a gente não vê movimentação nenhuma, e agora cai essa bomba no elenco, que é você talvez precisar de um goleiro. Nesse primeiro momento, imagino que seja o Rangel, o Gabriel Leite, vão ter que puxar goleiros da categoria de base. Mas é o cenário que eu falei. E se o Rangel se machuca? E se o Rangel é suspenso? Como que a gente fica? A gente vai confiar no Gabriel Leite, que é um goleiro que, como eu falei, já está mais em fim de carreira. Pouquíssimos jogos no passado recente, tanto em Curitiba quanto em outros clubes. Então, acende um alerta assim, muito preocupante na questão de formação do elenco do Coritiba. Quero ver os próximos passos, quero ver se teremos movimentações na posição de goleiro. Lembrando, apesar desse momento de estabilidade muito pequeno do Morisco, ele é um goleiro espetacular e vai fazer muita falta. Espero que a gente consiga superar, porque vai ser difícil no futuro próximo. Já não estava muito legal a situação, a gente via uma defesa muito frágil, muito exposta, e agora sem aquela retaguarda do goleiro titular. Torcer para o Rangel assumir essa posição temporariamente, com muita confiança, muita segurança. Ele já mostrou em determinados momentos que é um bom goleiro, e a gente espera que ele consiga atender à altura o que a gente precisa nesse momento, e sempre ficando de olho na última coisa que eu falei, da gestão de elenco, se a diretoria vai atrás de um goleiro. Eu acho muito difícil, porque o tempo está se esgotando. Centroavante eles estão tentando aí há 3 meses, não conseguem, que dirá um goleiro em poucos dias. Mas vamos ficar atentos aos próximos capítulos dessa história, às atualizações que a gente vai ter sobre o Coritiba nesse assunto. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.